Estamos numa série, vamos à palavra, nós estamos numa série maravilhosa de mensagens, a série Sabedoria, amém? Quantos querem a sabedoria do alto? Não é inteligência, meu irmão, não é a inteligência humana. Claro, você pode ser muito inteligente, espero que seja, mas sabe, não é essa a inteligência. Não é também intelectualidade. Se você puder fazer doutorado, faça, isso não tem nada de errado, né? Você pode chegar no ápice, pós-doutorado, né? Acho que é o maior que existe, é pós-doutorado. Pode fazer, mas não é sobre isso. Sabedoria bíblica é a sabedoria do alto, é a sabedoria de Deus. É a sabedoria que eleva qualquer pessoa, de qualquer temperamento, de qualquer classe social, a um outro nível. É a sabedoria que Deus preparou principalmente para os seus filhos. É a sabedoria que Deus preparou para abençoar a sua vida, o seu futuro, a vida dos seus filhos, da sua família. Deus ama prosperar os seus filhos, Deus ama abençoar os seus filhos, amém? E é verdade, a sabedoria bíblica, ela muda a sua realidade, ela transforma você numa pessoa ainda muito melhor, ela aumenta o seu potencial e louvado seja Deus por ela, amém? Você quer nessa manhã? Provérbios 4:4 diz assim, semana passada já introduzi, né? Mas Provérbios 4:4 diz assim, olha, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Olha aí, ó. A sabedoria te dá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Você precisa amá-la, e ela vai cuidar de você. Quando você ama a sabedoria, quando você se dedica à sabedoria, você está protegido, você está sendo cuidado por ela, pelo princípio, por tudo que Deus tem, e é claro, pelo próprio Cristo Jesus, que é a nossa sabedoria, amém? O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. A própria sabedoria está falando, você precisa buscar, você precisa ir atrás, você precisa obter, você precisa estar conectado. E use tudo que você possui, use sua força, use seu tempo, use o seu coração, use tudo que você possui para adquirir sabedoria. Dedique a alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor, amém? O apóstolo Tiago, no primeiro capítulo, versículo 5, ele disse, olha, se você não tem sabedoria, você precisa buscar, porque se alguém de vocês não tem, ou tem falta dela, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Tiago capítulo 1, versículo 5, lhe será concedida. Meu irmão, Deus tem prazer de conceder a nós um novo nível de sabedoria. Essa série, se você receber no seu coração, aplicar os princípios de ensino bíblico, se você realmente tomar posse dessas palavras, se você realmente pisar nos inimigos da sabedoria que eu falei semana passada, tudo isso você vai ser de alguma forma, você vai ter de alguma forma por Deus concessão de um novo nível de sabedoria. Imagina o que vai acontecer na sua vida, imagina como o seu futuro vai ser transformado, imagina como a sua casa vai ser abençoada, imagine como as suas relações serão prosperadas, amém? Sim, está comigo aí? E semana passada eu introduzi essa série e eu ministrei sobre os inimigos da sabedoria, né? Sobre dois, Provérbios 8, versículo 13 e 14, olha só o que diz em Provérbios 8, porque Provérbios é a base principal dessa série. Provérbios 8, versículo 13 diz assim, temer o Senhor é odiar o mal. Quantos odeiam o mal? Você precisa aprender, com Deus você vai aprender a amar o bem e odiar o mal. Não é a pessoa, mas é a maldade. O temor do Senhor nos leva a odiar o mal. Odeio o orgulho. A sabedoria está dizendo, o Senhor está dizendo, odeio o orgulho, a arrogância, o mau comportamento. E semana passada eu falei sobre esses dois inimigos, o orgulho e os maus comportamentos, né? Eu dei alguns exemplos, não todos, de maus comportamentos segundo a palavra, não é? E eu falei sobre essas coisas que impedem a sabedoria de Deus na sua vida. Mas ele diz mais, eu também odeio o falar perverso. O falar perverso. E hoje eu quero falar para você sobre sabedoria
no falar. Diga comigo, sabedoria no falar. Quero falar com você sobre isso de acordo com as Escrituras. Sabe por quê, meu irmão? Todo problema na nossa vida, guarde isso, todo problema é um problema de sabedoria. O problema dos nossos relacionamentos é um problema de falta de sabedoria. Eu disse todo problema é um problema de falta de sabedoria, desculpa. O problema dos nossos relacionamentos é um problema de falta de sabedoria. O problema da má administração de recursos é um problema de falta de sabedoria. O problema de filhos que desonram os pais, problema de sabedoria. Todo problema é um problema de sabedoria. Nós vimos semana passada, o problema do orgulho é um problema para Deus. E o problema do orgulho não é um problema só de orgulho, é um problema de falta de sabedoria, é um problema de falta de humildade. O problema de um coração fechado é falta de sabedoria. E os problemas, guarde isso, da língua, são problemas de falta de sabedoria. Se você aprender a lidar com esse poderoso instrumento que é tão pequeno, mas tem um efeito ele é tão pequeno, mas tem tanto poder, Deus vai mexer com você, Deus vai abençoar a sua vida, amém? As palavras são poderosas, sabe, segundo a sabedoria bíblica, toda palavra ela tem um efeito importante. A Bíblia diz em Provérbios 18, 20, que a língua tem poder sobre a morte e sobre a vida. A língua tem poder de morte. A língua dos 10 espias, que soltaram um relatório negativo com a sua boca, no meio do povo, e impediram aquela geração de entrar na terra prometida, os matou no deserto. A língua tem poder da morte. A sua língua profetiza morte ou profetiza vida. E aqueles que sabem usar da sua língua, conforme o Senhor nos diz, conforme a sabedoria nos diz, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, se você souber usá-la, você vai canalizar vida, canalizar bênçãos. Você sabia também que as palavras faladas, confessadas, elas também são muito importantes para nos conectar com Deus, meu irmão? Sabe, toda palavra ou te conecta com Deus, ou pode te conectar com o diabo. Deixa eu te dar um exemplo. As palavras que você diz, ou que você ouve e replica de alguém que diz, são palavras que podem te conectar a Deus. A terra foi criada por uma palavra lançada. A palavra tem poder criativo. A palavra nos conecta com Deus desde a salvação. Por exemplo, a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus Cristo, não é? Ele crê para a justiça. Mas quando ele crê em Jesus, ele precisa confessar. Porque a palavra confessada te conecta a Deus. Sim, faz sentido ou não? Quando o diabo, lá na criação, quando o diabo tentou contra Eva, você vê que primeiro ele tem que destruir a palavra de Deus, para depois construir a sua. Ele diz para Eva assim, isso está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, 2, 3, você vê essa história. O diabo ele diz para Eva assim, foi isso mesmo que Deus disse? Em outras palavras, pensa bem, vamos desconstruir aquilo que Deus disse para eu construir outra coisa. Porque a nossa palavra, ou ela se conecta, ou ela nos conecta a Deus, ou pode nos conectar até o diabo. Então Satanás, ele também pode usar as palavras para tentar nos derrubar, nos ferir, marcar uma vida. Quantas pessoas são marcadas por maldições lançadas por pais, padrastos, avós, ou professores, ou autoridades que abusaram de alguma forma emocionalmente e lançaram maldição. Quantas pessoas são marcadas por isso? Uma vez eu atendi um jovem, ele falou assim, pastor, eu não dou certo em nada, eu tenho 28 anos, nada dá certo na minha vida, eu estou há 12 anos trabalhando, não tenho uma moto ainda, eu estou há 12 anos fazendo isso, não tenho nada, eu não tenho esposa, eu não tenho namorada, eu sou chato, aí começou a falar tanta coisa, eu falei, para, de onde que vem essas palavras? E ele começou a chorar, ele falou, meu pai sempre me chamava de burro, e falava para mim a vida inteira, que eu não ia dar em nada, e hoje eu estou aqui, fruto das palavras do meu pai. Ele tomou posse, palavras de maldição, e graças a Deus,
que esse jovem, mesmo feio, já casou, porque ele quebrou as palavras de maldição de seu pai. Ele já casou, ele prosperou, ele comprou um apartamento, está pagando financiamento, ele tem um carrinho, um carro ainda simples, mas vai ter um carro melhor em breve. Ele é um rapaz mudado, transformado, e casou ainda com uma moça bonita. É um milagre atrás do outro, quando você quebra as palavras de Satanás na sua vida, amém? Sim ou não? Faz sentido ou não? Então o diabo quer usar a sua boca. Sabe, o diabo tentou usar a boca de Pedro. O apóstolo Pedro, antes discípulo ali naquele contexto, ele estava diante de Jesus. Jesus falou: olha, daqui a pouco eu tenho que partir, eu vou morrer naquela cruz, é uma morte importante para salvar toda a humanidade. E aí Pedro vira para Jesus e fala: ei Jesus, vira essa boca para lá. Pedro tentou anular a palavra de vida de Jesus. Assim como o diabo anulou a palavra de vida e de domínio na vida de Eva, depois ela convenceu também o seu marido, não é? Mas veja, assim também o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, estava tentando tirar a palavra de Deus sobre a vida de Jesus. Com outra palavra: vira para lá a sua boca, Jesus, jamais, não vai acontecer isso não. E Jesus vira e fala assim: sai daqui, Satanás. Não era que ele estava xingando Pedro de Satanás, mas ele estava dizendo: as suas palavras não vêm de Deus, então elas querem me desconectar do Pai e conectar-me ao diabo. Faz sentido ou não? Está comigo aí? Então as palavras têm muito poder. A boca pode ser usada para abençoar, para amaldiçoar, e obviamente que Deus quer que nós utilizemos nossas bocas para abençoar, para declarar a bênção de Deus sobre a vida das pessoas, sobre as nossas vidas. A boca, ela pode declarar os sonhos, os propósitos de Deus, não é? Ela pode declarar aquilo e implantar palavras de vida no coração das pessoas. O apóstolo Tiago, capítulo 3, versículo 9, olha o que diz: com a língua nós bendizemos ao Senhor, e com ela nós amaldiçoamos os homens. Ele estava falando mais ou menos assim: a gente vem aqui, a gente louva a Deus, a gente diz que Deus é bom e tal, mas quando a gente sai daqui, a nossa boca está amaldiçoando gente, está falando mal dos outros, sem sentido, está com maledicência, está soltando maldição. Meu irmão, o que adianta você vir louvar a Deus e sua boca ser suja lá fora, ser perversa? Eu não estou falando de palavrões, porque a maioria dos crentes não fala palavrão, mas talvez nosso foco não tem que ser no palavrão, porque você já está liberto dos palavrões. Só de vez em quando tem aquela fechada radical no trânsito, que às vezes você solta um palavrão gospel, né? Sabe o que é o palavrão gospel? É aquele, a mulher, mulher não, a pessoa te fecha, não é mulher, não sei porque eu falei isso. A pessoa te fecha no trânsito, aí você fala burro, né? É o palavrão gospel, entendeu ou não? Burro, ou senão você fala uma coisa um pouquinho pior. Mas meu irmão, quebra isso em nome de Jesus. Mas esse não tem que ser o nosso foco. Ele está dizendo: olha, você bendiz ao Senhor e você amaldiçoa os homens que são feitos à imagem de Deus. Olha só, ele continua: da mesma boca, ou seja, da minha boca ou da sua boca, da mesma boca está saindo bênção, mas também sai maldição. Como? Não faz sentido. A boca deveria canalizar só bênção. Meus irmãos, não pode ser assim. Como que pode sair de uma mesma boca, de uma mesma fonte, água doce e água amarga? Não tem sentido, meu irmão. Eu fui numa casa no interior um dia, achei incrível, e tinha 2 aquários. Tinha um aquário gigantesco, assim, bonito, com os motores embaixo, e tinha um outro aquário do lado de cá, normal, mas bonito também, mas normal. E aquele cara era apaixonado por peixe, por criar peixes assim em aquário. E aí eu falei: uau, que interessante, tem 2 aquários, os peixes muito diferentes, os aquários diferentes, né? E eu falei assim: por que vocês não misturam os 2, faz um aquário só? Ou senão emenda aqui em cima. Ele falou: não pode, porque esse aquário é de água doce, e esse aquário aqui é de água salgada. E uma vez por semana tinha uma pessoa que ia lá só para cuidar desse aquário, porque esse aquário aqui é difícil de cuidar, água salgada, em plena Minas Gerais. Aí os mineiros vão lá, pegam um pouquinho. Mas sabe, preste atenção, não pode misturar. Deus está dizendo: cara, você é feito à imagem e semelhança de Deus, para você exalar as coisas de Deus. Meus irmãos, não pode ser assim, amém? Está comigo aí? Sim? Então o mesmo poder que as minhas palavras têm de ligar a Deus, também podem me desligar a palavra de Deus, me desconectar da vontade de Deus.
Louvado seja Deus por essa série. Então o Senhor quer apartar de nós o falar perverso. O que é o falar perverso? Meu irmão, não é só ficar falando palavrão, isso é o mínimo aqui. Ele está falando de outra coisa, está falando desse poder da língua. Aparta-te de falar mal das pessoas. A sabedoria está dizendo isso para nós. Aparta-te de fofoca, de maledicência, de calúnia. Louvado seja Deus. Mas vamos lá. Algumas características, então, eu quero entrar mais profundo. Algumas características do falar perverso. Primeira característica, Provérbios 12, 22. Olha o que diz. Provérbios 12, 22 diz assim: o Senhor não é muito chegado a lábios mentirosos. Está escrito isso aí? O Senhor detesta. Meu irmão, quando a Dani fala para mim, eu detesto isso, eu tremo de medo. E não ri de mim não, porque você também treme de medo. Se sua mulher falar, eu detesto isso. Quando ela fala para mim, a pessoa que eu mais amo, mas quando ela fala para mim, eu detesto isso, meu amor. Eu já sei que esse meu amor é só para dar uma anestesiada. Mas sabe, eu detesto isso. Quando você fala, eu detesto isso, você está dizendo assim, aparta isso, tira isso, muda isso. Deus está dizendo, eu odeio a mentira, eu detesto lábios mentirosos, mas os que agem com lealdade agradam. O Senhor odeia lábios mentirosos, mas a minha Bíblia diz, Ele se deleita com os que falam a verdade. Ele se deleita com os que falam a verdade. Ele ama a verdade. Provérbios 6, versículo 16, diz assim, esse texto é muito conhecido. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Diga comigo, que Deus odeia. E 7 que Ele detesta. Olhos altivos, língua. Então levanta o dedo aí, assim, segura o dedo esse, tá? Segura. Língua mentirosa, amém? Mãos que derramam sangue inocente. O sangue inocente está falando de assassinato. Coração que traça planos perversos, é gente que maquina o mal. É iniquidade, planeja fazer o mal. Pés que se apressam para o mal. Agora vamos lá, levanta o segundo dedo, a testemunha falsa que espalha mentiras. E levanta o terceiro dedo, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Meu irmão, daquilo que Deus odeia, dos 6 ou dos 7, 3 tem a ver com a língua. É mais ou menos assim, Deus está equiparando isso até no nível de perversão, de assassinato, é sério, Ele odeia. É muito importante nós atentarmos para isso. Nós viemos de uma cultura de muita mistura. Quando você vai num país da Europa ou dos Estados Unidos, as pessoas não estão muito preocupadas com a vida das outras pessoas no sentido de falar delas. Porque existe uma preocupação com a vida do outro quando você vai ajudar. Mas não é dessa. É da preocupação de você só falar. Quando a pessoa sabe demais, sabe muito da vida de muitas pessoas, tem alguma coisa aí. Mas preste atenção, 3 dos 6, dos 7, 3 dos 6, dos 7, são problemas que nós temos que resolver com Deus, com a sabedoria, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Mentira é a primeira, algo abominável. Deus odeia a língua mentirosa. Mentira, segundo a palavra, é uma característica de tolos. É um problema para Deus, e se é um problema para Deus, a mentira tem que ser um problema para mim e para você, porque nós somos filhos de Deus, amém? Tudo que é problema para o seu pai tem que ser problema para você, meu irmão. Nós somos filhos de Deus, é problema para Deus, então é problema para mim. Eu vou resolver, eu vou buscar a Deus, eu vou tratar isso, eu vou cuidar disso. Você conhece a história do Zé Mentira? Você sabe que toda turminha de criança tem uma criança mentirosa, porque uma parte da mentira é herança familiar. Tem gente que o avô era bom em mentir, o pai ficou profissional em mentir, e os meninos estão aprendendo. Porque criança imita o que a gente faz, não é o que a gente fala. Sim ou não? Por isso que agora eu tenho que tomar Coca-Cola no copo. Como é que chama aquele copo? Stanley.
Porque se o Davi vê a Coca-Cola, ele quer o trem preto. Eu achei bom ontem, porque eu estava tomando Guaraná, e ele ficou olhando o Guaraná, e ele ficou, tipo, eu quero Guaraná. E a Dani tinha feito um chá para ele de erva cidreira. E aí eu peguei o chá na mamadeira, coloquei, aí ele fez uma carinha, meti o chá, erva cidreira, sem açúcar, para ele. Aí ele não gostou do chá, pegou a água e tomou, aleluia. Ele achou que eu estava tomando aquele chá, gente, olha que tadinho, meu Deus. Mas voltando aqui à palavra, vamos lá. Você conhece a história do Zé Mentira? O menino chegou, né? E ele foi na terapia, achou que a terapia bastava, nada contra os terapeutas, por favor. Mas ele achou que a terapia bastava, e os amiguinhos dele do futebol, da rua, falaram, ô Zé Mentira, você tem que parar de mentir, porque esse menino tinha tantas histórias, o menino ria, e ele gostava de mentir, porque os meninos riam, achavam engraçado, sempre tem um Zé Mentira, né? Aí ele chegou e foi numa terapia, falou, agora eu parei de mentir, se eu parar de mentir, vocês mudam meu apelido? Mudo o seu apelido. Você vai voltar a chamar o nome seu lá, João, tá bom, só como exemplo. Tá, então tá. Aí ele foi na terapeuta, treinou e falou, vou parar de mentir. Aí a terapeuta falou, uma das coisas para você parar de mentir, é você tem que parar de ser aplaudido com a sua mentira. Então para de ir e ficar junto com a sua turma e mentir. Aí ele, então tá, eu vou dar um tempo da minha turma, porque isso alimenta minha mentira, meu espírito de mentira. Tá bom. Aí o Zé Mentira passava de bicicleta todo dia de manhã, falava, oi e tal, e os caras, ô João, estava mudando já, né? Ô João, aí um dia ele passou de bicicleta mais devagarzinho, aí os meninos falaram, vamos testar ele. Aí os meninos falaram assim, ô Zé Mentira, vem aqui, aí ele parou a bicicleta rapidinho assim, em frente à quadra na pracinha, ele ficou olhando, aí os caras, vem Zé Mentira, vem aqui, vem João, vem contar uma história para nós, conta uma história aqui para nós estamos com saudade, conta uma história para nós. Aí ele pensou, lembrou da terapeuta, ele falou assim, não, eu não posso, eu tenho que ir. Já pegou a bicicleta, começou a pedalar, os caras, onde você vai? Eu estou atrás do meu passarinho. O que aconteceu com o seu passarinho? É um canário de 200 milhões e ele fugiu com a gaiola e tudo. Não, acho que você entendeu, né? Que piada sem graça. Mas o que eu quero dizer é que você não vai vencer sozinho a mentira. Você precisa do Espírito Santo na sua vida. Você precisa se conectar à verdade. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que nós precisamos buscar a verdade. Não é? Você sabe que o Evangelho de João diz, Jesus mesmo diz, conheçam a verdade e a verdade liberta vocês. Então nós precisamos fugir da mentira. Se a mentira é um hábito na sua vida, ou mesmo de vez em quando acontece, fuja dela. Cuidado com pequenas mentiras, porque hoje são pequenas, amanhã se tornam grandes. Cuidado, vigia, todo ser humano tem que cuidar de mentiras. Cuidado, meu irmão, muito carinho eu falo isso, cuidado com mentiras que vão diminuir sua culpa, por um pouquinho de tempo. Sabe o que é aquela mentira quando você está sob pressão? Se você errou, não mandou o e-mail, você errou, não fez o contato que o seu chefe pediu, você errou, não fez a atividade pedida pelo seu chefe, e aí você conta uma mentira. Cuidado que essas mentiras são mentiras. Cuidado porque esse tipo de mentira pode aliviar sua culpa temporariamente, pode até enganar o outro, mas não engana a Deus, o seu caráter não está sendo mudado. Então enfrente a mentira com a verdade, enfrente a realidade, deixa Deus usar esses momentos de alguma forma, confesse, porque mentir segundo Deus é tolice, para Deus é um problema, e se é um problema para Deus, deve ser um problema para mim, para você. Provérbios 8, versículo 7 diz assim, a minha boca fala a verdade. Diga comigo, vamos ler esse pedaço juntos, amém? Vamos profetizar, vamos declarar essa verdade de Deus sobre as nossas vidas, amém? Vamos lá, diga comigo, a minha boca fala a verdade, pois os meus lábios detestam a maldade, amém? Louvado seja Deus, é uma verdade na sua vida. Torne-se humilde, meu irmão, se precisar confesse, olha eu menti, me perdoa, volte a pessoa, se essa mentira está te dando complicações, tem gente que quer consertar uma mentira com outra mentira, vai só piorando, vai afundando. Não, no meio do povo de Deus, Deus quer um povo da verdade, Deus quer filhos da verdade, e aliás, o pai da mentira é o... Não, deixa eu falar antes que você fale, é o diabo isso. Não é, também, mas não. Amém? Quantos estão comigo aí?
Provérbios 6, versículo 19. Próximo. Provérbios 6, versículo 19. Alguns não entenderam. É porque tem um cara aí que é apelidado de pai da mentira também. Mas ele não é. É o diabo que é o pai da mentira. Amém? Ele pode ser tio. Provérbios 6, 18. Vamos lá. O Senhor, diga comigo aí. O Senhor, 18. O Senhor, 19. Desculpa, pode ser 19. O Senhor odeia lábios mentirosos, mas tem prazer com os que falam a verdade. Vamos lá, 19. A testemunha falsa que espalha. A testemunha falsa que espalha, que profere mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Segunda característica de uma fala perversa, que nós precisamos ser transformados, é a calúnia. O que é calúnia, pastor? Calma, vou explicar. A calúnia é aquilo que você pega ou uma verdade e aumenta, transformando essa verdade numa mentira, ou você pega e cria uma história mesmo mentirosa, ou, aqui está o ponto, esse você precisa guardar. Porque a gente acha que a calúnia só está nas mãos de quem a criou. Mas quem repassou sem saber a fonte, também caluniou. E esse é o ponto. Quando você reposta sem saber se é verdade, você mentiu publicamente. Você publicou uma calúnia. Quando você fala de alguém, algo que outra alguém falou do alguém, sem saber de fato, sem ouvir as duas partes, é mentira ou verdade, ou meia verdade, ou meia mentira, mas é uma calúnia. Calúnia não é só o que você cria contra uma pessoa, mas é o que você replica, o que você repassa, o que você dá voz, o que você dá ouvidos e replica e dá voz àquilo, sabe? Calúnia é algo comum no meio do povo, comum no meio da sociedade, meu irmão, comum. Calúnia não é uma coisa só que para quem criou. É lógico que existe até criminalmente, você pode processar uma pessoa por calúnia, mas tem que provar que ela criou. O problema da lei é que fala de calúnia, principalmente ligado a quem inventou, né? Mas a calúnia é calúnia do mesmo jeito. Se você pegou algo que alguém disse e disse sem saber se o que disse era verdadeiramente o que aconteceu, é calúnia. Se você fala de alguém sem ouvir o outro lado, é calúnia, pode ser calúnia, porque você só está contando um lado da história. Cuidado com isso. Deus está dizendo que Ele odeia a calúnia. Testemunha que espalha mentiras, aquele que provoca discórdia entre irmãos. A calúnia geralmente, meu irmão, está ligada a uma mentira, ou parcial ou total. Calúnia é uma declaração falsa, maliciosa de alguém. E às vezes a calúnia, meu irmão, ela vem vestida de uma pergunta inteligente. Porque existem caluniadores tecnicamente polidos. Vou te dar um exemplo. O cara vira para você e fala assim: você viu o que o gerente da empresa falou ontem? Aí você cai direitinho, você fala: vi, pois é. Aí o cara: e o que você achou? Ele quer tirar dos seus lábios, e você não gostou muito. Aí você fala: então, é difícil. Aí o cara fala assim para você: mas fala mais um pouco sobre isso. Aí você começa um processo sem perceber, e ele não fez nada, ele só fez uma pergunta tecnicamente que te levou a caluniar, te levou a fazer maledicência. Você viu a roupa que a pessoa foi trabalhar ontem? Você viu a roupa que aquela mulher foi trabalhar ontem? A outra, só a pergunta já está dizendo, você tem que criticar aquilo, você tem que ter visto o problema. Você viu a roupa que aquela moça foi trabalhar ontem? E a pessoa, assim, aparentemente inocente, né, ou inicialmente inocente, ela fala: pois é, eu vi, você viu? O que você achou? Eu achei parecendo uma piriguete. Pois é desse jeito, né? E o que você acha que uma pessoa dessa vive? Essa mulher, ela deve ser safada. Aí começa, aí está caluniando a moça lá, velho. Está caluniando, não vai mudar nada na vida daquela mulher, mas na língua que está fazendo maldade, há algo de Deus para... Quantos estão entendendo, sim ou não? Então cuidado que você repassa, ouviu o problema, devolve para a pessoa, fala: você tem certeza disso? Mas aonde você ouviu? Por que você está falando isso? Sabe por quê? Nós temos que saber pelo menos o seguinte: quem está falando, por que está falando, porque às vezes, quem está falando não tem crédito.
Às vezes tem, mas o porquê a pessoa está falando é uma raiz de amargura, é um problema que ela tem com a outra pessoa. Porque quando você não tem problema com o outro, mas o outro tem problema com o outro, esse outro vai ver as coisas com o óculos dele, com as lentes contaminadas. Quantos estão entendendo? Sim ou não? Então isso é muito perigoso. E o problema é que a gente aceita, não aceite, fala, meu irmão, por que você está falando isso? Meu irmão, você tem certeza disso? Essa semana, uma das igrejas aqui de Belo Horizonte fez alugou o auditório para algum coach, alguma coisa, e aí teve alguma coisa lá, e aí já vem, porque infelizmente, né, a língua é poderosa para matar, né? Aí já vem. Aí um cara me viu em um lugar e falou assim, pastor, você viu o que aconteceu nessa igreja? Falei, vi, meu irmão. E o que você, olha como que é inteligente o cara, e o que você achou? Eu peguei e falei assim, cara, isso é problema deles, né? Você tem alguma informação que eu não tenha? Aí ele falou assim, não, né, pastor, mas é estranho, né, porque não sei o que. Eu falei assim, cara, mas talvez você tem que ir lá e perguntar para eles devem ter uma razão, não vamos preocupar com isso, cara, nós temos tanta gente para ganhar para Jesus, para ajudar, para servir, vamos lá, cara, pega a toalha, vamos lá. Aí o irmão falou, não, é verdade, pastor, vamos deixar isso para lá, né? Nem tem nada a ver com a gente, né? Eu sou de outra igreja, não sei o que. Eu falei assim, isso mesmo. Não falei assim. Aí eu falei, pois é. Aí sai fora, acabou. Agora imagina eu viro e falo assim, pois é, cara, que absurdo. Olha, ou se não, eu falo diferente. Não, eu concordo totalmente. O que você está falando? Aí às vezes não precisa, você pode sair e essa pessoa nunca mais vai vir falar mal de outra igreja comigo. Amém ou não? Reino contra o mesmo reino, meu irmão, não subsistirá. Para de falar mal de outras igrejas sem sentido. Cada igreja tem a sua visão, sua prática. Deus é bom. Amém ou não? Tudo bem aí? Provérbios 10, 18. Quem espalha calúnia é? Quem espalha calúnia é? Tolo. Provérbios 10, 18. Quem espalha calúnia é tolo. Quem espalha calúnia é tolo. Terceira característica, então a primeira característica de uma fala perversa que Deus odeia, mentira. Deus odeia mentira. Deus odeia mentira. E se a mentira é um problema para Deus, precisa ser um problema para nós. Amém? Segunda, Deus odeia calúnia. O povo de Deus não pode viver de calúnia. Para de repassar o trem que você não sabe a fonte. Porque você pode estar entrando no meio de uma calúnia. Esqueça isso. Pegue a palavra de Deus, espalhe ela. Pegue os seus testemunhos e conte para todo mundo saber. Louvado seja Deus. Não fica preocupado com a vida do outro mais do que com a sua, meu irmão. Cuida da sua vida. Amém? Por favor. É lógico que quando eu estou falando no contexto dessa palavra, tá? Porque nós temos que cuidar dos nossos irmãos, mas em outro contexto. Terceiro, olha só. Terceira coisa do falar perverso, preste atenção, profetizar maldição, profetizar entre aspas. Se quisermos ser sábios, meu irmão, nós precisamos aprender a profetizar bênçãos na vida das pessoas, bênçãos na vida dos filhos. Você conhece a história? O pastor Eibe, ele estava dentro do seu carro, acho essa história muito incrível. O pastor Eibe, ele estava dentro do seu carro, eu já vivi muito próximo dele numa temporada, e eu vejo que ele era muito de Deus nas palavras, né? Abençoava muito. E ele faz pessoas simples acreditar em coisas grandes, e as coisas grandes acontecem, porque a nossa boca profetiza vida, amém? Aí ele estava falando que ele estava com o filho dele, tinha 10 anos de idade, e o filho dele estava bem nervoso no dia, bem irado com algumas coisas, e ele estava com outro pastor bem conhecido, bem famoso no carro, e ele falou, antes da gente ir para a igreja, vamos passar ali que eu vou deixar o meu filho naquele lugar, e o filho dele lá atrás assim, com aquela cara, estava irado, tinha tido algum problema, estava irado, e aí o filho foi, aí ele parou, o filho parou no lugar que ia deixar o filho dele, parou, o filho acho que tinha 10 ou 12 anos, e falou assim, filho, vai com Deus, boa noite. O filho dele pegou, não falou boa noite, não falou nada, saiu do carro e pegou a porta e pá! Aí o outro pastor ficou assim, né? Aí o pastor Eibe abriu o vidro, virou para o pastor e falou assim, você viu a força que ele tem? Pegou? Sabe, você pode fazer isso,
Você pode ser aquele que abençoe os seus filhos. Sabe, muitas coisas da minha vida acontecem fruto da bênção dos meus pais nas palavras. Eu lembro quando meu pai fez sua terceira viagem internacional, né? Ele chegou em casa, eu era adolescente, eu nunca tinha feito uma viagem internacional. A primeira que eu fiz foi lá para os 25 anos, mas eu não tinha feito nenhuma. E eu lembro que eu falei: pai, você devia ter me levado nessa viagem. Eu não queria só esse brinquedo, eu queria que você tivesse me levado. Meu pai trouxe algumas coisas para mim, um tênis, algumas coisas. Aí eu peguei e falei assim: pai, você me leva? Ele falou: filho, eu não sei se eu posso te levar nas próximas, mas uma coisa eu quero dizer, e eu vou dizer sempre isso daqui para frente: você vai fazer muitas viagens internacionais, muito mais do que eu fiz, muito mais, você vai fazer muito mais, muito mais, muito mais. Pela graça de Deus, hoje eu conheço mais países do que meu pai conheceu durante toda a sua vida. Mas é por quê? Por causa da palavra lançada, sabe, o meu pai falava muitas coisas que hoje vão se tornando fruto, e eu não sei como, mas por quê? Porque Deus tem conexão com palavras de bênção. Então, amaldiçoar significa maldizer, agora abençoar é bendizer. Jesus, ele disse em Mateus 12:37, pelas suas palavras, Mateus 12:36, prefiro ler o 36 antes, olha o que diz: olha, os homens haverão de prestar conta de toda palavra inútil que tiver falado. De toda palavra inútil que tiver falado. Olha, as palavras de maldição, cada uma delas, nós vamos prestar contas. Mas olha que interessante, versículo 37. Por suas palavras você será absolvido ou condenado. Você será absolvido e por elas serão condenados. Então nós somos chamados por Deus para bem dizer. Diga comigo, bem dizer. Diga comigo, abençoar. Sabe, você não é chamado por Deus para amaldiçoar, para maldizer. Deus te chama para abençoar. Então, meu irmão, a sua palavra pode curar uma pessoa, sua palavra pode dar esperança para uma pessoa, a sua palavra pode encorajar um desanimado a ter ânimo, a sua palavra, ela pode ser uma palavra de restauração. Deus nos chamou, Deus nos ungiu para proclamar a bondade do Senhor na vida das pessoas. Deus nos ungiu para anunciar. Sabe, você é chamado para profetizar aquilo que Deus tem para a vida das pessoas. Olha o que diz aí em Provérbios, olha como que as palavras suas, as minhas, podem sustentar alguém, podem trazer esperança. Provérbios 10:21 diz assim: as palavras dos justos dão sustento a muitos. Palavra dos justos sustentam. Diga assim: as palavras de bênção podem sustentar alguém. Gente, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se a sua boca é boca de Deus, as suas palavras podem sustentar alguém. Eu já fui sustentado em momentos difíceis da minha vida por palavras de fé, por palavras dos meus pais, por palavras de homens de Deus sobre a minha vida, pela palavra de Deus. Sabe, uma palavra certa, uma palavra de bênção sustenta a vida de uma pessoa. Ela tem poder mais do que o pão que a gente come. A palavra, ela tem poder. Então você e eu precisamos atentar e usar das palavras como Deus quer. Olha só, Provérbios 12:18 diz assim: há palavras que ferem, mas a língua dos sábios traz cura. A língua dos sábios traz cura. As suas palavras podem ferir uma pessoa, mas elas podem, e é o que Deus quer, curar pessoas. Use, meu irmão, as suas palavras para curar os seus filhos, para curar os seus vizinhos, para curar pessoas amarguradas, para curar pessoas pessimistas, negativas. Use as suas palavras, porque as suas palavras podem ser palavras de quê, gente? Está me acompanhando aí ou não? Perdeu? Palavras de cura. Sabe, você pode usar essas palavras para curar alguém. Há um mês atrás eu tive, uma pessoa chegou meio que choramingando, meio com o espírito deprimido, espírito minúsculo, né? Interiormente estava deprimida e chegou a abrir uma situação, não era depressão no sentido da doença bioquímica, né? Mas ela estava assim com o espírito deprimido, muito triste assim, e ela falou, e era legítimo aquela tristeza, muita dor, muita batalha. E aí eu fiquei assim, dentro de mim falando, meu Deus, eu quero concordar com ela, porque essa dor é legítima, mas eu não posso só chorar com ela. Eu vou chorar com ela, mas eu quero que ela saia daqui com esperança. E eu lembro que eu fui e falei, meu irmão, se eu estivesse na sua situação, eu estaria muito mal também, muito difícil. Aí eu pude, assim,
valorizar também, de alguma forma, aquele choro, aquela dor. Mas poucos segundos depois, minutos depois, eu lembro que Deus me deu uma palavra de cura. Deus trouxe para mim uma palavra de virada, de cura. Eu falei para ele a palavra, esse irmão ficou me olhando com o olho arregalado, ele ficou me olhando assim, parece que ele estava um pouco assim, num primeiro momento assustado, assim, não crendo. Mas eu fui falando, beleza. Passou uma semana mais ou menos, talvez menos de uma semana, esse irmão estava todo alegre, estava diferente, e ele falou assim: pastor, aquela conversa rápida com você foi um divisor de águas na minha vida. O problema era maior dentro de mim do que fora de mim, e pela graça de Deus, eu estou agora com um espírito alegre. Tem algo que eu fui curado daquela dor, daquela coisa. Eu estava com um certo ódio da circunstância, eu estava com um pouco de culpa, né, porque essa pessoa tinha cometido alguns erros, estava com muita culpa. Mas sabe, a sua língua é uma língua que pode trazer cura num lar, cura num casamento, cura na relação de filhos e pais, pode trazer cura para o coração de um doente espiritualmente, emocionalmente. Em nome de Jesus, tome posse disso nessa manhã, amém? Provérbios 13:2 diz assim: do fruto da sua boca o homem desfruta de coisas boas. Sabe, meu irmão, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam vão comer, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Diga assim: eu fui chamado para bem dizer, eu fui chamado para abençoar, para profetizar com a minha língua. Meu irmão, abençoe o seu casamento, profetize sobre ele, abençoe os seus filhos, abençoe a sua descendência, abençoe sua liderança, abençoe os seus líderes, profetiza sobre a vida deles, abençoe os seus pais, abençoe seu trabalho, abençoe o seu líder no trabalho, abençoe a sua célula, abençoe a sua igreja, abençoe a sua cidade, em nome de Jesus. As palavras que nós soltamos, elas têm poder transformador, amém? E por último, o falar perverso. Poderia ter outras coisas, mas eu trouxe 4. Deus odeia a mentira, Deus odeia a calúnia, Deus odeia palavras de maldição, e Deus odeia também o último. Antes de falar, deixa eu te explicar. Você já esteve com uma criança ou uma pessoa doente nos seus braços e ela vomitou em você? Ah, pastor, que isso, pastor, falar isso antes do almoço? Ah, pastor, sim ou não? Quem já teve essa experiência de ter, assim, alguém, sem querer, lógico, mas vomitou em você, sim ou não? Tá ok. É agradável? Mas você sabe que às vezes você está com pessoas e por alguma razão elas vomitam palavras. Assim como o vômito é horrível quando você o recebe assim. Quando você está com alguém que teve um ataque do inimigo, ou emocional, e está vomitando palavras, é algo horrível. Com muito carinho. Todos que me conhecem sabem que eu não sou nada machista. Mas cuidado, mulher, quando você ficar nervosa. Que as mulheres, elas têm um degrau a mais para esse nível. Elas estão mais perto. Cuidado você que é do temperamento sanguíneo. Quantos são temperamento sanguíneo? Tomem cuidado. O sanguíneo é aquele que é impulsivo, que fala rápido, tem resposta para tudo, a resposta é rápida, fica nervoso rápido. O sanguíneo, ele tem uma vantagem, ele perdoa rápido, geralmente. Geralmente uma pessoa sanguínea fala, mas também depois perdoa. Mas tem que cuidar, porque Deus não gosta, Deus odeia o falar perverso. E quando nós vomitamos palavra, nós estamos com falar perverso. Provérbios 15:28 diz: o justo pensa bem antes de falar, o sábio pensa bem antes de falar, mas a boca do insensato jorra o mal. Provérbios 21, versículo 23. Quem é cuidadoso, tem uma versão que diz, quem é zeloso no falar, ou quem é cuidadoso no que fala, evita muitos sofrimentos. Meu irmão, isso é um perigo. É aquele momento de ira, é aquele momento que você saiu do seu normal, é aquele momento de indignação, onde você se acha no direito, só você se acha, de falar tudo que
que não poderia falar, e às vezes tudo mais um pouco, sabe? É aquele momento terrível, onde as palavras que a gente sai, verdadeiramente não estão vindo de nós, não estão vindo nem dos céus, mas estão vindo do inferno. Elas vêm sendo lançadas, e você vai falando, e a pessoa levanta coisa do passado, e a pessoa levanta coisa que já está resolvida, ressuscita os defuntos, não é? E a pessoa fala maldição, e aí começa aquelas palavras proibidas, que deveriam ser proibidas nos relacionamentos. Você nunca, você sempre. Alguém já passou essa experiência? Quem é casado de verdade já sabe o que eu estou falando, pelo menos uma vez aconteceu. Porque, cuidado, essa palavra é muito forte. Você nunca, você sempre faz isso. Isso acaba porque isso é um vômito. O cara pode ter errado 1000 vezes, mas se ele acertou 2000, ele não é sempre. Mas às vezes a mulher fala, você sempre faz isso, você nunca fez isso. O cara já fez 6 vezes, se ele fez uma vez, não é nunca. Então nós temos que ter cuidado, os homens também, é claro, mas quem tem esse temperamento tem que cuidar mais. Cuidado com essa coisa, né, do falar sobre a influência da ira, né? Nós precisamos cuidar, porque essa ideia de brigar demais, de vomitar palavras, essa ideia faz a gente cair num erro terrível. Mas Deus, Ele te deu sabedoria, Ele quer que você busque a sabedoria, Ele quer que você adquira a sabedoria, Ele quer que você, de fato, seja assim, uma pessoa cheia, um homem, uma mulher, cheia da presença de Deus, através das palavras, porque palavras, como diz Bill Johnson, criam tronos. Qual é o trono que você quer criar na sua vida? Amém? Faz sentido para você? E eu quero concluir com uma história, eu já contei aqui alguns anos atrás, mas eu acho que nem todos vão lembrar. Eu quero concluir com essa história. Há muitos anos, um pastor e professor de um dos maiores seminários teológicos do Tennessee, ele conta isso no livro dele. Ele foi visitar uma cidade, um pastor de um seminário teológico americano, muito conhecido. Ele foi visitar a capital do Tennessee, e ele entra num restaurante no seu primeiro dia de manhã, para tomar café da manhã com a sua esposa. Esse pastor, que era até conhecido, ele entra num restaurante, e o restaurante está cheio, 9 horas da manhã, e de repente entra um homem, né, de mais ou menos 70 anos, vestido de maneira muito simples, com um chapelão, um homem muito educado, e ele começa a cumprimentar as mesas, cumprimenta todo mundo nas mesas, cumprimenta os garçons, cumprimenta todo mundo, esse homem muito carismático. E quando ele vê aquela mesa que tinha um casal que ele não conhecia, ele pergunta para esse casal, que era o pastor e a sua esposa, posso sentar aqui 1 minuto? Aí o pastor, muito educado, falou assim, pode sentar aqui. E aquele homem, ele começa a dizer para aquele casal, ele pergunta, né, quem vocês são? E aquele homem fala, eu sou um pastor, eu sou professor do seminário teológico tal, eu tenho uma história assim na cidade tal, conta um pouquinho. Depois ele fala assim, olha, deixa eu te contar uma história, você está falando que você é um pastor, deixa eu te contar uma história. Um homem nessa cidade, há 72 anos atrás, nasceu um menino, e esse menino era filho de uma mãe solteira. Infelizmente esse menino era filho de uma mulher muito complicada, ele não teve pai, ele era órfão de pai, teve muitas dificuldades na sua infância, em todas as áreas, sofreu com faltas, sofreu com abusos, sofreu com muito problema, e esse menino, ele foi crescendo arrastadamente, jogado de uma casa para outra, e sofreu muito, muito, muito. E quando ele tinha 12 anos, ele resolveu ir numa igreja da cidade, e ele foi nessa igreja da cidade, começou a frequentar a igreja, e todo domingo, 5 minutos antes de acabar o culto, ele ia embora, porque ele tinha tanta vergonha, ele se sentia tão menor do que aquele povo, ele se sentia um peixe fora d'água, e ele foi embora. Mas o pastor, na hora de encerrar o culto, percebia que aquele menino que estava no começo, que estava no louvor, que estava na palavra, não estava mais no final. E o pastor ficou de olho nele, até que um dia, aquele pastor,
ele colocou uma outra pessoa para terminar o culto, percebendo que aquele menino ia embora antes, e isso o cara contando, aquele senhor contando, e ele fez de um jeito que ele pegou esse menino na porta. Enquanto o culto ainda não tinha terminado, o pastor foi lá, pegou esse menino de 12 anos, deu um abraço nele, o menino estava igual uma estátua, e perguntou para o menino, qual é seu nome? O menino falou o nome dele, e ele perguntou assim, a primeira pergunta do pastor depois do nome foi, quem é o seu pai? E aquele menino começou a querer chorar, fez uma cara ruim, fez uma cara difícil, e algumas pessoas, alguns diáconos da igreja já conheciam a história daquele menino na região da igreja. O menino fica cabisbaixo, fica vermelho, e o pastor percebeu que a situação ali estava difícil, e o Espírito Santo ministrou o coração do pastor, e o pastor lembrou que a sabedoria profetizava bênção. E ele virou para esse menino e disse, olha, eu sei que você é filho de Deus, eu posso ver no seu rosto a família que Deus está te dando, você é um filho legítimo de Deus, Deus é seu pai, eu não sei se você teve pai, mas eu quero dizer, porque Deus me manda dizer, Deus é o seu pai, Ele tem uma grande promessa para a sua vida, você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser conhecido, Deus tem uma herança para você, vai atrás dela, porque o seu pai, que é Deus, vai te dar. E aquele garoto de 12 anos, ele sorri, e daquele dia em diante, ele começa a se relacionar melhor com as pessoas, ele começa a sorrir para as pessoas, porque ele foi curado por aquelas palavras, ele teve esperança com aquelas palavras, ele foi amado por aquelas palavras, ele começou a frequentar a igreja, ficar até o final, ele começou a ir nos projetos de adolescentes daquela igreja, ele começou a fazer parte, e aquele senhor que estava naquela mesa, com mais de 70 anos, ele se levantou na mesa e disse, não é linda essa história, pastor? E disse para a esposa do pastor, o que a senhora acha? E o pastor e a esposa falaram, meu Deus, que história maravilhosa, eu estou com os olhos cheios de lágrimas, que história maravilhosa. E aquele homem disse, graças a Deus, pelas palavras de bênção daquele pastor, graças a Deus pelas palavras de bênção daquele pastor, se ele não tivesse dito aquelas palavras de bênção sobre a minha vida, eu não estaria aqui hoje, e provavelmente eu não teria sido ninguém na vida. Aí aquele casal ficou meio sem entender, aquele homem saiu, deu tchau para algumas pessoas, saiu, e aí veio o garçom servir na mesa deles, eles estavam assim sem entender, mas entenderam que era aquele homem, era o homem da história, e eles perguntaram assim para o garçom, garçom, quem é esse homem que saiu daqui? Você o conhece? O garçom falou, claro, todos nós aqui o conhecemos, ele é muito conhecido, todos nós o conhecemos. E o garçom falou assim, mas quem é esse senhor? Me fala, por favor. E aquele garçom, ele se levantou assim e falou, meu Deus, esse senhor é Ben Hooper, o ex-governador do Tennessee, o homem mais amado no nosso estado. Fica de pé no seu lugar.